Vamos para mais uma aula de noções de administração e situações gerenciais. Hoje nós vamos abordar o tópico de noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas. Primeiro nós vamos estudar as noções de gerência e a evolução da gestão de pessoas. Depois, eficiência do grupo de trabalho, que nós vamos pegar o tópico 6, né? E indivíduo na organização e depois as questões. Vamos lá. Se você não está conhecendo o canal, é a primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e espero que você assista o vídeo até o final, pois tem um simulado de 10 questões focado somente nesse tópico, ok? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai entender é que essa, essa questão de gestão de pessoas passou por diversos momentos históricos. Primeiro nós tivemos as relações industriais, depois a administração de recursos humanos, depois gestão de pessoas. Geralmente as brancas gostam de cobrar esses 3 grandes momentos históricos de transição, né. A gestão de pessoas, ela evoluiu de uma visão estratégica, de uma visão puramente, né, mecânica e punitiva, para uma abordagem mais estratégica. Primeiro nós vamos passar pelas relações industriais, que o foco é na questão contábil legal, onde as pessoas eram vistas como meros apêndices das máquinas, recursos inertes. O foco, qual era o foco aqui? Eu vou colocar em rosa aqui, qual era o foco? Era estritamente o controle de ponto, folha de pagamento e aspectos sindicais e legislativos. Nós temos isso ainda aqui, vale lembrar que nós temos isso ainda em várias repartições públicas, né? Repartições, né? Vou até escrever isso aqui como repartições públicas, nós ainda temos esse formato de trabalho. Aí depois passamos para a questão, né, o foco operacional. Esse já é uma parte histórica, um momento histórico, que é a administração de recursos humanos, o ARH, foco operacional. As pessoas passam a ser vistas como recursos organizacionais que precisam ser administrados e alocados com eficiência. Mas a gestão, vou colocar aqui em vermelho, mas a gestão ainda permanece centralizada no Departamento de Recursos Humanos. Aí depois nós tivemos um momento histórico de gestão de pessoas, onde realmente, de gestão de pessoas, isso quer dizer o quê? Que o foco agora é estratégico, os colaboradores não são mais chamados, né, de funcionários, os colaboradores são vistos como parceiros estratégicos, então nós deixamos de ser apenas a recursos inertes ou também só recursos organizacionais e nos tornamos parceiros estratégicos da organização, detentores de capital intelectual. A responsabilidade pela gestão passa a ser descentralizada. Lembra dessa palavra aqui, ó, descentralizada. O RH atua como consultoria interna somente e cada gerente assume a liderança direta de sua equipe, que a fórmula clássica para isso é, né, linha de frente decide, staff apoia. E você sempre vai ver um staff como líder. Agora nós temos, de acordo com o Chiavanato, geralmente as bancas sempre cobram as classificações desse tipo né, de ferramentas, né, de macroprocessos. Deixa eu ver se está funcionando, tá? De macroprocessos, que quer dizer o quê? Né, que é uma classificação, né? O Chevonato sempre cai em prova, tem várias questões aí de concurso que falam sobre isso. E as ferramentas de cada um dos macroprocessos. Nós temos aqui o macroprocesso, objetivo principal desse macroprocesso e as atividades e ferramentas práticas.
A primeira, nós temos que ver quais são os 6 macroprocessos, que seria agregar pessoas, sempre pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver, manter e monitorar. Com o objetivo principal em agregar pessoas, quem deve trabalhar na organização. Então, quando a gente quer agregar pessoas, a gente está fazendo recrutamento, seleção, tanto externo como interno, seleção de pessoal. E aplicar pessoas. O que que essas pessoas que foram selecionadas, que foram agregadas à equipe, o que que elas deverão fazer? Aí entra aqui desenho dos cargos, análise de tarefas e avaliação de desempenho. Isso aqui lá embaixo cai, é um dos últimos tópicos que a gente vai abordar nas próximas aulas. Então, aplicar pessoa, né? Qual é a atividade, a ferramenta prática? Desenho de cargos, para onde aquela pessoa vai, análise de tarefas, avaliação do desempenho. E nós temos um macroprocesso de recompensar as pessoas, que seria o quê? Incentivar e motivar os colaboradores. É o tal da remuneração fixa, variável, benefícios sociais e planos de incentivo. E o que seria desenvolver pessoas, capacitá-las, né? Você vai melhorar a capacidade de aprimorar suas competências. Esse é o objetivo principal. Desenvolver, que inclui treinamento, que é curto prazo, desenvolvimento, longo prazo, e gestão do conhecimento. Manter sempre, reciclar o conhecimento. Aqui você pode colocar a palavra reciclar o conhecimento. Conhecimento, ok? Vamos lá. Manter pessoas. Manter significa o quê? Manter as pessoas, como criar condições ambientais e psicológicas para aquelas pessoas trabalharem ali. Se não tiver bem, né? Se o ambiente não for muito bom e não tiver os outros funcionários não são assim, o ambiente é hostil, aquela pessoa você não vai conseguir manter aquela pessoa no cargo ou naquela função. Você vai perder, às vezes é um ótimo funcionário, você pode perdê-lo exatamente por isso. E quais são as atividades e ferramentas? Higiene do local, né, de trabalho, higiene, segurança do trabalho, ergonomia e manutenção da qualidade de vida. E monitorar essas pessoas também. Eu passo por todo esse processo também, eu tenho que monitorá-las. Por quê? Eu quero que elas gerem resultados, acompanhar e auditar os resultados, que seria o quê? Quais são as ferramentas? Banco de dados, sistemas de informação, SIG, formação gerencial e auditoria de RH. Isso aqui já está ligado à parte tecnológica. Se você pode prestar, né? TI, vou ter que colocar aqui TI. Eu estou usando o mouse aqui, gente, eu não tenho a parte de tecnologia para poder fazer esse monitoramento. Vamos continuar. Agora vamos para o tópico 2, eficiência de grupos versus trabalho em equipe. Nós temos que aprender a diferenciar, as brancas sempre cobram o que é grupo de trabalho e o que é equipe de trabalho. Então nós temos o que é o conceito de grupo de trabalho. Os membros interagem, vamos lá, os membros interagem primariamente para compartilhar informações. Então, compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada indivíduo em sua área de responsabilidade. Não há sinergia positiva. O desempenho do grupo, é a mera soma das contribuições individuais. Mera soma das contribuições individuais. Aqui é onde a soma de todos, né, é maior do que a soma das partes é maior do que o todo para o grupo de trabalho. A responsabilidade é estritamente individual. Aqui cada um se responsabiliza pelo seu serviço,
por isso que diz que não há sinergia positiva. Já na equipe de trabalho, você tem a sinergia positiva. Quer dizer o quê? Que a equipe de trabalho, o conceito de equipe de trabalho são os esforços individuais resultam, vou apagar aqui, vou colocar em rosa. Os esforços individuais resultam em quê? Resultam em um nível de desempenho maior do que a soma daquelas entradas individuais. Aqui ocorre a tal da sinergia positiva, onde a responsabilidade é tanto individual quanto mútua, coletiva, e os objetivos são compartilhados, certo? Não existe objetivos individuais e nem responsabilidades individuais. Então, se eu tenho uma equipe, sempre a soma do todo vai ser maior do que as partes. Grupo de trabalho, a soma das partes vai ser maior do que o todo. A responsabilidade da equipe é tanto individual quanto coletiva. Os objetivos são compartilhados. Grupo de trabalho, os membros interagem primariamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada indivíduo em sua área de responsabilidade. O desempenho do grupo é a mera soma das contribuições individuais. A responsabilidade é sempre somente individual, certo? Vamos lá. Terceiro tópico, gente. O indivíduo na organização. Papéis do indivíduo e as interações dele com o meio. A dinâmica individual, deixa eu aumentar aqui. A dinâmica individual, deixa eu ver como é que ficou o enquadramento aqui. Acho que eu vou diminuir a minha cabeça. Fica menorzinho aqui, ó. Pronto. O indivíduo na organização. Tá? A dinâmica individual, dentro do ambiente de trabalho, envolve o entendimento de duas variáveis comportamentais. Vou marcar aqui. Primeiro, nós temos que pode acontecer o conflito de papéis e também a questão de grupos formais e informais. Ok? O que seria o conflito de papéis? O conflito de papéis ocorre quando o indivíduo se depara com expectativas divergentes ou contraditórias associadas ao seu cargo. Por exemplo, o supervisor, que precisa exigir produtividade máxima e, ao mesmo tempo, ser acolhedor com sua equipe. Ele não pode ser um autoritário, um carrancudo, senão ele vai acabar estressando a equipe e aquela equipe vai acabar não fazendo o trabalho, mas não gerando um real resultado, uma coisa positiva, uma sinergia positiva, certo? E nós temos também, né, a questão de grupos formais e informais. Vai cair na sua prova para você definir o que é um e o que é o outro. Às vezes eles misturam, por exemplo, o conceito de grupo formal. Aí ele pode pegar o conceito de outro, né, dos informais, e fazer essa salada mista, tá? Vamos lá. Os formais. O que quer dizer os formais aqui? São estruturados deliberadamente pela organização para atingir metas institucionais, departamentos, comissões técnicas, desculpe, departamentos e comissões técnicas, são os grupos formais, são os estruturados, são grupos estruturados pela organização, ok? Grupos estruturados pela organização para atingir o quê? Metas da instituição. São separados, são os departamentos que nós chamamos. E o que seriam os grupos informais? Eles surgem de forma espontânea. A questão vai cair exatamente assim, eu vou te mostrar lá embaixo. Eles surgem de forma espontânea no ambiente de trabalho. Grupo de amigos, de jogar bola, afinidade, você gostou de uma pessoa, de algumas pessoas, formou-se um grupo ali informal, afinidades, amizades, interações sociais. Muito fácil. Agora nós vamos ter aqui
que é bom você anote isso aqui, tira um print, não sei, é, o que seriam as 5 etapas do desenvolvimento de equipes, baseado na teoria de Tuckman, que nós temos 5 etapas para desenvolver uma equipe. Nós temos a formação, forming, a tormenta, que é o conflito, normatização, desempenho e adiantamento ou interrupção daquela equipe, certo? Por exemplo, aqui tem equipes, aqui embaixo, né? Equipes temporárias, como comissões ou censos. Ela está inclusa aqui, na quinta. Por quê? Porque ela vai ter um adiantamento e vai ter também uma interrupção. Então, o foco no encerramento das atividades e depois desmobilização dessas atividades, porque ela é temporária. Então, ela entra nesse setor aqui, nesse quesito, se perguntarem, né? Equipes temporárias, está nessa etapa de desenvolvimento de equipes. Agora vamos para as outras, né? Aqui, formação, 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 a fase de orientação. Nós vamos, por exemplo, passou no IBGE agora no censo, para você trabalhar, né? Como recenseador, agente censitário, você vai ser orientado, você vai ter um período de treinamento, né, para você entender, né, muita incerteza sobre o propósito, estrutura e liderança da equipe, né, a fase da gente se orientar. Então você vai lidar com isso aqui, ó, né, incerteza sobre o propósito, estrutura e liderança. Aí nós temos a fase de tormenta, conflito, storming, é a fase dos conflitos internos. Os membros aceitam um grupo, mas resistem aos limites impostos à sua individualidade. Olha só, a gente aceita o grupo, mas qual é o problema? Resistem aos limites impostos à sua individualidade. Às vezes, né, a gente entra em conflito com pessoas do ambiente de trabalho porque às vezes a pessoa exagera, ela ultrapassa o limite individual do outro. Isso gera conflito interno, entendeu? Agora vamos para a próxima, a normatização, desenvolvimento de coesão, quando a equipe ela, ela, ela está bem alinhada, passou, né, a tormenta, e ela já conseguiu se entrar numa coesão, onde os relacionamentos se tornam mais estreitos e a definição clara das regras de conduta, como você deve se comportar, né? Cada um já vai conhecendo o outro, e isso facilita, né? Passou o conflito, isso facilita na hora de executar o trabalho. Aí nós temos o desempenho, vou até marcar aqui, ó, desenvolvimento de coesão, relacionamentos estreitos e definição clara, né, das regras de conduta. Aí nós temos o desempenho, performance. Aí a estrutura se torna totalmente funcional e aceita. A energia da equipe está voltada para a execução das tarefas. E o adiantamento e interrupção, vocês já sabem, né? O foco é no encerramento das atividades e desmobilização após finalizar o trabalho. Agora nós vamos para as questões. O gabarito está no final, como sempre. Eu não sei o gabarito, nós vamos saber só depois. Então vamos lá. Primeira questão. A moderna gestão de pessoas, daqui é da FGV, viu? Preconiza que o órgão de recursos humanos, RH, deve atuar como parceiro, olha só, parceiro estratégico. Aqui nós já temos a nossa dica, parceiro estratégico. Então, fica né, na terceira fase. Nesse contexto, a responsabilidade direta. Eita, que o mouse hoje tá que tá, peraí. Deixa eu ver se melhorou. A responsabilidade direta pela aplicação, desenvolvimento e acompanhamento cotidiano das equipes de trabalho pertence a quem? A Diretoria Central de Gestão de Pessoas, exclusivamente, ó, pela aplicação, a responsabilidade é pela aplicação, pelo desenvolvimento e acompanhamento cotidiano, está ligado a quem? Diretoria Central de Gestão de Pessoas,
Gerência de linha, chefia imediata com suporte de staff do RH, olha a palavra-chave aqui, assessoria jurídica interna da instituição pública, controladoria geral do órgão administrativo. Não. Quando a gente se torna um parceiro estratégico, a pessoa responsável direta pela aplicação, desenvolvimento e acompanhamento cotidiano das equipes de trabalho será exatamente a gerência de linha, com suporte de staff do RH. Então, a chefia mais imediata, então seria a nossa letra B. Veja que questão, é uma questão que não tem muito, mas se você pegar as palavras-chave, você consegue responder. Para Adalbert Chiavenato, a estrutura de gestão de perda, que é da Cisgran Rio, a estrutura de gestão de pessoas tem 6 macroprocessos interligados. Os processos responsáveis pela atividade de recrutamento e seleção de novos servidores para a organização enquadra-se na categoria de processo de aplicar pessoas, manter, agregar e desenvolver pessoas. Você volta lá para ver os 6 processos, tá? Pausa o vídeo e responde isso aqui. Se você está atento, você já vai saber qual é a resposta. Então, se é na fase de recrutar, selecionar, você está agregando pessoas à equipe. Letra C. Deixa eu anotar aqui, para eu saber a sequência depois. B, C. Terceira, ao analisar o comportamento de uma determinada equipe, o comportamento. Ok. Constatou-se que os esforços combinados dos membros geravam um resultado, tá? Esforço, que os esforços combinados quer dizer que a soma das partes, aliás, o todo, né? Então quer dizer que o todo é maior que a soma das partes. Então, peraí. Esforços combinados geravam um resultado significativamente superior à mera soma das contribuições individuais dos seus integrantes. Esse fenômeno, tecnicamente, é denominado de sinergia positiva, coesão burocrática, filtragem operacional, racionalidade limitada. Essa questão aqui, se você assistir os outros vídeos anteriores que falam sobre racionalidade limitada, e outros assuntos, você vai entender essa questão aqui também com base no assunto de hoje. Então, a gente sabe que está gerando uma sinergia positiva, tá? Sinergia positiva da equipe, que se chama equipe de trabalho. Até escrevi aqui, ó, equipe, né, de trabalho. Bora lá. Letra A. Agora vamos para a quarta, IBFC. As organizações contam com 2 tipos de estruturas em seu ambiente interno, a formal e a informal. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica da organização informal. É deliberadamente planejada e representada graficamente pelo organograma. Isso aqui, vamos deixar. Surge de forma espontânea, é estritamente regulada por portarias e manuais de procedimento padrão, possui canais de comunicação exclusivamente verticais e descendentes, de cima para baixo, hierarquia. Então, nós temos aqui, isso aqui, olha só, isso aqui é formal, isso aqui é formal e esse aqui é formal, sobrando somente a letra B. Quinta questão da FGV. Durante o ciclo de vida de uma equipe de recenseadores do IBGE, os membros começaram a demonstrar resistência à liderança, conflito de liderança, gerando pequenos atritos e disputas sobre o controle das metas. De acordo com o modelo de Bruce Duckman, essa equipe encontra-se na fase de, olha, essa coisa de gerar atrito pode ser a tormenta, né? A normatização não é. Não é essa, não é desempenho, não é formação. Vamos ver aqui, ó. Nós temos a formação, fase de orientação, muita certeza sobre o propósito. Fase de conflitos internos. Conflitos internos. Os membros aceitam o grupo, mas resistem aos limites. Eles já estão no grupo nesse caso. Vamos voltar aqui. Eles já estão
no grupo, entendeu? Os membros já começaram a demonstrar resistência à liderança, gerando pequenos atritos. Então, nós temos também, podemos eliminar a letra A. Então, somente a letra B. D de dado, tormenta. Conflitos internos, disputas sobre o controle das metas. Próxima, sexta questão, da Sesgran Rio. Um supervisor de pesquisa enfrenta uma situação na qual seus superiores, né, ele é um supervisor, certo? Então, os superiores dele querem que exijam corte severo de custos operacionais, enquanto seus subordinados daquele servidor, demandam de melhores condições de infraestrutura para continuar o mapeamento em campo. Esse cenário configura um exemplo clássico de alinhamento de competências corporativas? Não. Enriquecimento vertical de cargo? Não. Sinergia negativa estrutural? Não. Então, conflito de papéis. Ele entrou em conflito. Se você pegar, vem aqui, ó, no tópico 3, você vai ver o conflito de papéis. É quando a pessoa ali, né, o supervisor, ele se vê num conflito entre os seus superiores e seus subordinados. E ele tem que resolver isso. Então, nós temos a letra B. Vamos lá. Sétima questão. FCC. No modelo de macroprocesso de RH, as ações destinadas a avaliar sistematicamente as ações do macroprocesso. Então, nós temos os 6 níveis, que serve para avaliar sistematicamente o desempenho dos colaboradores, bem como desenhar os requisitos e atribuições de cada cargo pertence a quem? Ó, essa parte aqui, gente, ó, desenhar os requisitos e atribuições, avaliar sistematicamente o desempenho. Recompensar? Não, isso aqui recompensar está ligado né, os benefícios financeiros, benefícios, né, de saúde e tal. Aplicar pessoas? Não. Agregar pessoas? Não. Monitorá-las. A fase de monitoramento. Vamos ver se está certo. Letra A. Aplicar pessoa. Agora me pegou. Peraí, que eu acho que avaliar sistematicamente o desempenho. Vamos voltar lá nas 6 para a gente confirmar. Aqui. Aplicar pessoas. Desenhar cargos, análise de tarefa e avaliação de desempenho. Monitorar já é outra coisa, né? Tem a ver com banco de dados. Acompanhar e auditar os resultados daquele desempenho. Vamos lá, que eu errei essa. Então, a nossa resposta certa seria a letra C. Monitorar não é. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra C. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a oitava agora. Da COPESE. Diferenciar grupos de trabalho de equipe de trabalho é fundamental para a gestão. Em um grupo de trabalho, ao contrário de uma equipe, a responsabilidade pelos resultados do trabalho é classificada como coletiva e multa? Não, isso é coisa da equipe. Compartilhamento de formulística, não, isso aqui também é coisa de equipe. Institucionalizada por votação colegiada, não, isso aqui também é coisa de equipe de trabalho. Nós estamos somente a letra B, estritamente individual. Questão 9 da IBFC. Desculpa. O treinamento de integração de novos servidores tem como objetivo principal repassar competências de curto prazo para execução imediata de tarefas do cargo. Essa atividade está inserida no seguinte macroprocesso de gestão de pessoas. Repassar competências, você está treinando. É para manter as pessoas, monitorar, agregar. Monitorar não é. Manter as pessoas seria, né, questão psicológica, né? Questão psicológica.
mudar a cor. Tá aqui. Questões psicológicas e ambiente de trabalho saudável. Agregar pessoas, isso aqui é contratar, né? Processo de seleção. E aqui, monitorar pessoas. Monitorar é auditar os resultados. E só sobrou somente a letra A, que seria desenvolver pessoas, é treiná-las. Então, a nossa resposta correta é a letra A, gente. 9, letra A. Agora vamos para a última questão. FGV. Quando uma equipe atinge a maturidade organizacional, sua estrutura torna-se plenamente aceita e funcional. A energia do grupo desloca-se para a resolução de conflitos e conhecimento mútuo diretamente para a execução eficiente das tarefas. A fase de maturidade máxima está ligada à formação, normatização, desempenho ou adiantamento. Hein? Vamos lá. Vamos voltar aqui outra vez. Vamos lá. Formação, fase de orientação, tormenta, fase de conflito interno, normatização, desenvolvimento de coesão, relacionamentos estreitos, definição clara de regras de conduta, desempenho, a estrutura se torna totalmente funcional e aceita, a energia da equipe está voltada para a execução de tarefas. Então, nossa alternativa e última é, essa aqui não é, né? Formação, adiantamento não é, então seria a letra C. Não é isso? Vamos voltar aqui, até já esqueci. Desempenho, isso aí, letra C. Agora vamos conferir nosso gabarito para ver se a gente acertou. Tira o print do gabarito aí, viu? Para você ver se você também acertou. Vamos. Letra B, está correto. Letra C, letra A. 4D, eu marquei, então tá errado, porque é a letra B. Vamos voltar aqui na quarta questão. Ah, tá certo. Letra B. Não sei onde foi que eu tirei a letra D aqui. Acho que eu coloquei errado aqui. Está certo. Quinto, D. Vamos voltar na quinta, lá acho que eu troquei. Troquei, foi sem querer. Troquei. D. Então tá certo. B. O sexto é a letra B. Olha, erramos. Um fio de papel, mas acho que por que eu coloquei errado aqui no meu caderno? Eu, hein? Sétimo, C. Oitavo, B. Nono A. Décimo, D. Então, gente, lembrando que esse material não vai ficar disponível no YouTube, ele é meu, então se você quiser baixar um outro resumo que eu tenho, está no grupo do Telegram ou no WhatsApp, você pode entrar, que os links estarão aí em algum lugar desse vídeo, aqui na descrição ou no primeiro comentário. Se tiver alguma dúvida, você deixa seu comentário aí abaixo e se inscreva no canal também. Até a próxima aula e boa sorte!